Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de um relato muito comum que a gente sempre ouve e lê nas redes sociais. É o tal do golpe do amor ou golpe do soldado. Enganada durante 2 anos por um falso militar americano, a aposentada perde 35 mil em Porto Alegre. A vítima chegou a fazer empréstimos com agiotas para depositar valores solicitados pelo suposto soldado que estaria em missão na Síria. Ela diz: "A minha história dá uma novela, mas é tão cabeluda que tenho vergonha de contar." A frase é de uma mulher de 64 anos, viúva, aposentada e moradora de Porto Alegre, que no período de 2 anos perdeu cerca de 35 mil no golpe do soldado americano. Ela não gosta de falar no assunto e nunca comentou com filhos e netos, mas ao ler no Diário Gaúcho e ouvir na rádio Farroupilha relatos de outras vítimas, decidiu, como forma de desabafo, narrar a reportagem o que lhe aconteceu. Há pouco mais de 2 anos, a aposentada começou a comunicar-se pelas redes sociais com o suposto militar das Forças Armadas dos Estados Unidos em missão na Síria, utilizando um português mal traduzido nas mensagens. O interlocutor inicialmente conquistou a confiança da aposentada carente. Depois procurou seduzi-la de modo que ela se apaixonasse. Até que um dia pediu para que eu guardasse uma caixa com bens obtidos por ele. Seria uma caixa com um tesouro, relembra. Para isso, de acordo com o suposto militar, a mulher precisaria fazer depósito via casa de câmbio de 5 mil para o transporte. Ele afirmava que o tesouro havia sido avaliado em 8,9 milhões de dólares, o equivalente a 33 milhões de reais, e pedia sigilo. Não satisfeito com o valor obtido nessa primeira investida e possivelmente percebendo a facilidade na aplicação do golpe, decidiu ir adiante, inventando necessidades financeiras para pedir mais dinheiro. Sempre tinha despesa nova. Vários já tinham me pedido dinheiro, mas nunca tinha caído em golpe. Foi tão esperto que conseguiu me convencer. Era tudo tão certinho, enganou tão direitinho que fui caindo, conta a vítima. Esqueceu de dizer que foi caindo como uma patinha no lago. A mulher recorreu a empréstimos junto de agiotas para satisfazer o suposto militar. Foi se endividando. Quando os repasses ao falso soldado chegaram a 17 mil, decidiu cessar os depósitos e o bloqueou nas redes sociais. O golpista então passou a fazer as investidas por e-mail. Disse que se eu não fizesse novo depósito, não conseguiria enviar a caixa e perderia o dinheiro que já havia aplicado, conta ela.
O golpista criou falsos endereços de e-mail da Organização das Nações Unidas, a ONU, e enviou mensagens como se a entidade estivesse avalizando o que ele dizia. O suposto militar alegou que a caixa havia sido enviada, mas ficara retida no Reino Unido. Para liberação, deveriam ser feitos depósitos para o pagamento de impostos. Diante da recusa da vítima, o golpista sugeriu que ela fosse ao Reino Unido retirar a tal caixa. Caí na bobagem de sugerir que ele fosse. O bandido aceitou a sugestão, mas, é claro, me pediu mais dinheiro. Foram mais 9.000 para as passagens dele da Síria para o Reino Unido, conta a mulher. Somando outros valores enviados, incluindo supostas taxas para abertura de conta bancária, o total aproxima-se de R$35.000. Atrasei o pagamento de agiotas, fui ameaçada e tive de fazer financiamento bancário para pagá-los. Só troquei um empréstimo por outro, diz a aposentada que, incluindo os juros, calcula em mais de 40.000 o prejuízo total por conta de acreditar no golpista. Conforme a vítima, o golpista se declarava e fazia promessas, como a de vir ao Brasil e pagar as contas dela. Não é possível que um bandido possa ter ficado 2 anos me incomodando. Se não tivesse acordado a tempo, estaria hoje morando embaixo de uma ponte, conclui a mulher. Baixa autoestima é fator de risco. Diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, a delegada Shana Hartz diz que os golpistas são habilidosos para enganar as vítimas e para dificultar a identificação. Há como rastreá-los, mas temos vistos que se comunicam a partir de outros países. Isso torna a investigação complexa. Por isso, o melhor é investir em prevenção. Sabemos que, geralmente, esses grupos são de alguns países muito pobres da África. Para a psicóloga Bruna Ongarati, especialista em família e casais, um somatório de fatores faz com que as pessoas sejam enganadas em golpes como o do falso soldado. Pessoas que seduzem e aplicam golpes têm algum grau de psicopatia, pois tiram proveito dos outros sem sentir culpa. Sabem muito bem como fazem e são articuladas. Acredito que têm uma capacidade de leitura da personalidade da vítima, analisa. Ela acrescenta a baixa autoestima e a falta de pertencimento a grupos como fatores de risco. Às vezes, a sensação é real, mas muitas vezes pode ser criada por algum transtorno depressivo. Então, para essa pessoa, a vítima, dói muito fazer esse corte, mesmo quando desconfia que está sendo enganada. Preste atenção. Não forneça dados pessoais como RG, CPF e endereço físico. Sempre que possível, tente marcar um encontro em lugar seguro para verificar se a pessoa está falando a verdade.
Nunca atenda a pedidos de dinheiro ou outros valores. Não envie fotos íntimas a desconhecidos. Muitas vezes acabam sendo utilizadas para chantagens e jamais se comunicar com pessoas de outros países. Fica a dica. Nada melhor do que você conhecer alguém tete a tete, no cinema, no parque, na rua, em qualquer lugar público. Espero que tenha gostado. Deixe a sua sugestão. Aconteceu, virou manchete.